Meditação na Palavra de Deus, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia hoje em Atos 6 e 7. Diferente das outras vezes em que eu leio o texto e nós vamos acompanhando o desenvolvimento, como são 2 capítulos da Bíblia hoje, que vamos ter por base da palavra, cujo tema vai ser Deus é tudo. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia e deixarem aberta, acessa o texto aí no celular, e nós vamos acompanhando os textos bíblicos no decorrer da palavra, tá certo? Então, abra em Atos capítulo 6. É no meio das dificuldades que Deus levanta vidas para usar na sua obra. Capítulo 6 de Atos começa com um problema que envolve a igreja que está se desenvolvendo. É um problema aparentemente simples, mas que precisa ser resolvido, que é o problema da distribuição de cestas básicas. Parece estranho esse problema na igreja, mas lá no primeiro século já acontecia. Quem era responsável por isso? Como ação para responder esta situação, a palavra de Deus mostra que o povo se reúne e aí toma uma decisão de escolher pessoas para fazer isso. E no capítulo que nós encontramos no capítulo 6, nos versos verso 3, há os critérios para estas pessoas. 6, verso 3. Por que quem está começando por aí? Você vai saber já já. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, e passaremos a ele esta tarefa. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Pessoas precisavam ser agora separadas pela igreja, e foram escolhidos pela igreja. E aí no verso 5, a igreja escolhe vidas. E o primeiro nome que aparece no verso 5 é um nome até então desconhecido na Bíblia. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Existem mais 6, mas esta noite eu quero falar com a igreja sobre Estevão e um discurso de Estevão. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo, ou seja, depois de Cristo, é a primeira pessoa a ser morta por causa da sua fé em Cristo. Antes dos apóstolos, antes de qualquer outro, ele é alguém que é morto por declarar a sua fé em Jesus. É um servo do Senhor que vive a sua fé, e Deus está usando a vida de Estevão de forma extremamente poderosa. E quando nós estamos olhando agora o verso 8, continua falando de Estevão. 6, 8, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Este é o servo do Senhor. É por esta razão que ele vai ser apedrejado. Diante desta situação em que Estevão estava vivendo, ele é agora acusado de violentar os princípios de Deus. Muito estranho isso parece, né? Mas é o que acontece. Às vezes as pessoas que estão servindo a Deus são acusadas por outras por não estar servindo a Deus segundo o que eu projeto ser Deus. São 2 as principais acusações prestadas a Estevão, e olhar para estas acusações vai ser muito importante para compreendermos o capítulo 7, onde vamos entender que Deus é tudo. O verso 11, nós vamos encontrar uma acusação contra Estevão. 6, 11. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus.
O que eles estão acusando Estevão aqui? De falar coisas blasfemas, de falar mal, de anunciar sobre Moisés e sobre Deus. E o verso 13 tem uma outra acusação a Estevão. Ali apresentaram falsas testemunhas que dizia: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Ok? Compreendemos aqui quais são as acusações a Estevão? Estão acusando dele ter falado, primeiro, contra Moisés e contra Deus. Segundo, contra o templo. Porque eles estavam reunidos ali no templo e as pessoas começaram a adorar o templo, a achar que a construção representava Deus e as pessoas deveriam adorar a Deus por causa da construção. Numa situação dessa, Estevão é levado ao sinédrio, ou seja, a julgamento. E o capítulo 7 é exatamente a defesa de Estevão diante daquela acusação. E não poderia ser diferente, ele aponta para Deus. Quando servimos a Deus, quando temos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós podemos crer e dedicar toda a nossa esperança em Deus. O discurso de Estevão começa com os patriarcas e vai até o final, mas conforme mencionei, eu quero me ater às respostas claras diante da acusação feita no verso 11 sobre Moisés e no verso 13 sobre o templo. Porque as respostas neste discurso vão trazer para nós se nós conhecemos a Deus ou não. Você conhece a história de Moisés? Nós conhecemos alguns aspectos muito claros da vida de Moisés. E fazendo um resumo da história de Moisés, Estevão traz para nós, e aí para nós pregadores, uma situação muito boa, porque ele já fez o esboço do sermão para a gente. Moisés viveu 120 anos. 120 anos. Então ele divide a vida de Moisés em 3 partes. De 0 a 40, de 40 a 80 e de 80 a 120. E o contrário do que as pessoas acusavam dele estar falando de Moisés, ele encontra em Moisés a história da vida de uma pessoa, que bem pode ser a história da minha vida e da sua vida. Nós precisamos entender aonde estamos e precisamos entender claramente como devemos viver na nossa vida. Qual o seu relacionamento com Deus? Qual a noção da sua fé em Deus? Qual é a noção do seu compromisso de vida com Deus? Eu poderia fazer, então, 2 perguntas. Primeira, quem é você? E a segunda, quem é Deus na sua vida? Vamos olhar aos textos. Agora eu vou convidar vocês a acompanharem, porque ele está falando do tempo de escravidão, e eu vou ler agora do verso 20 ao verso 22. O verso 20 ao verso 22 narram os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Diz assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Moisés foi educado como filho da filha de Faraó. Aquele que nasce como um escravo hebreu, que tem a sua vida ameaçada por Faraó e é poupado por Deus,
é agora criado por Deus através dos próprios filhos de Faraó, e ele vive dentro da corte. Sabe o que nós podemos dizer sobre Faraó, sobre Moisés nesta época? Moisés aprendeu e estudou no maior centro de tecnologia do seu tempo. O maior império daquela época era o Império do Egito. Imagine agora aquele que era um escravo, filho de escravo, que era fadado à morte, ser criado dentro da corte. As pessoas, quando olhavam para Moisés, não viam em Moisés um escravo, mas viam uma personalidade. E eu quero dizer para você que nesses 40 anos, Moisés aprendeu a ser alguém. Nasceu, 3 meses viveu com a sua família, depois vai viver com a família da filha de Faraó. E ele era alguém. Moisés estava sendo criado para ser o príncipe do Egito. Moisés estava sendo criado para assumir aquele reino. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Se tinha tecnologia, Moisés foi educado lá. Se tinha algum lugar para estudar, Moisés foi educado lá. Moisés veio a ser poderoso em palavras e em obras. Você já imaginou? Você sendo educado e viver na família real mais importante do mundo. Na atual conjuntura, é a turma lá do castelo, eu não sei falar inglês, né? Mas lá da Inglaterra, da rainha Elizabeth. Sabe o que Moisés aprendeu a ser nesses 40 anos? Moisés aprendeu a ser alguém. Talvez você esteja agora dizendo, é bom ser alguém. Essa é a melhor coisa que tem. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão dizendo o seu valor, a sua importância. Mas há uma coisa que acontece aos 40 anos na vida de Moisés que muda o rumo da sua história. De 0 a 40 anos, Moisés aprendeu a ser alguém. Mas olha o que aconteceu aos 40 anos, verso 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa dos oprimidos e vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando, tentou reconciliá-los, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. É interessante que Moisés não tinha o desejo de fazer o mal, ele tinha o desejo de fazer o bem. Ele viu um egípcio maltratando alguém da sua origem, ele vai lá e mata o egípcio e esconde. Assim como a maioria das pessoas tentam esconder os seus pecados, os seus erros. Nós aprendemos aqui uma coisa muito clara, que não há nada que fique escondido. Não há nada que fique escondido. No outro dia, ele começa então a querer ajudar os seus egípcios, e aquilo que ele julgava ter sido escondido, não demorou um dia sequer. Ontem você matou o egípcio, agora quer matar-nos também? E a pergunta é, quem nomeou o juiz entre vós? É interessante que haviam acusado Jesus de também ter sido juiz. Quem te nomeou para fazer isso? E agora, aquele que era filho da filha de Faraó, vai ser
um peregrino em terra estranha. Você lembra como termina o verso 22? Veio a ser poderoso em palavras e em obras. Você lembra quando termina o verso 29? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Mídian, onde ficou morando como estrangeiro. O estrangeiro não tinha direito algum na terra. O estrangeiro naquela época era alguém que vivia de favores. E Moisés vai viver de favores na casa do seu sogro, Jetro. Moisés casa com Zípora, mas ele nem rebanho tem, ele passa agora a cuidar dos rebanhos do seu sogro. Ele passa a cuidar do que pertence ao outro. E ele tem 2 filhos, e o nome dos filhos é dado adiante na Bíblia, lá no livro de Êxodo. Sabe qual é o nome do filho mais velho de Moisés? Gerson. Se você conhece ou tem algum amigo, ou seu nome é Gerson, Gerson significa sou peregrino em terra estranha. Ou seja, eu ando em uma terra que não é a minha terra. Eu ando no meio de um povo que não é o meu povo. Eu vivo uma vida que não é a minha vida. Eu vivo o meu ser que não é do jeito que eu gostaria. Eu estou aqui abandonado e humilhado. Aquele que era o bambambam do Egito é um desconhecido em Midian. Aquele que era o grande filho da filha de Faraó é um estrangeiro em uma outra terra. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Quantas vezes na nossa vida nós já passamos situações em que estávamos numa situação muito boa e de repente nós começamos a ver que não somos ninguém. Aquele que talvez se achava alguém poderoso, uma autoridade, um filho predileto na família, uma pessoa importante no seu trabalho, e você é demitido do seu trabalho. Você que se achava alguém com situação tranquila, de repente vem uma enchente, invade a sua casa e leva tudo. Fico imaginando agora na guerra da Ucrânia, aqueles que estão saindo de casa. Ontem vi uma reportagem de uma senhora que teve que sair da sua casa. Ela estava numa cidade onde um teatro foi bombardeado, estão mais de 300 pessoas desaparecidas e ela não sabe dos amigos dela. Saiu andando, chegou em outra cidade, isso mesmo, andando quilômetros, encontrou um trem, entrou nesse trem, foi para outra cidade onde ela não tinha nada. E ela diz, eu estou aqui, eu tinha meu cachorro, tinha minhas coisas, morreram todas as coisas, eu agora não tenho nada e moro em terra estranha. Essa é a situação dela, esta é a situação de Moisés. Já aconteceu alguma tragédia na sua vida? Alguma situação que mudou completamente a sua perspectiva de vida? Você constrói a vida e talvez pensa em um casamento, em um relacionamento, vai tudo bem e de repente tudo vai por água abaixo. Você tinha um plano de vida, um plano financeiro e vem alguém e dá um golpe no seu saldo e leva todo o seu recurso. Moisés passa por uma situação assim, uma situação em que muda o status de Moisés e de alguém muito importante para alguém que vive em grandes dores. E ele vai viver agora no deserto. É interessante que a vida de Moisés no deserto causa uma mudança tão grande que ele que era conhecido por ser um homem poderoso em palavras e em obras, quando Deus o chama para voltar a Faraó, ele diz, eu não sei falar. Aquele que era poderoso em palavras, agora não sabe mais se comunicar com outras pessoas. Ele está passando por momentos de grande dificuldade na sua vida.
De 0 a 40 anos, Moisés aprendeu a ser alguém. E de 40 a 80 anos, Moisés aprendeu a ser ninguém. Ninguém. Chegar em algum lugar e não ser reconhecido. Chegar em algum lugar e não ter vida. Talvez você passa por momentos assim na sua vida. Mas é preciso confiar em Deus. No verso 30, vai ter um outro marco da sua vida 40 anos depois. Em Atos capítulo 7, verso 30, nós vamos ver, passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar e ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tendo visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Você lembra o que tinha acontecido 40 anos antes? Moisés tinha exatamente tentado ser instrumento para livrar o povo da escravidão do Egito. E Moisés teve um encontro com homens. E o encontro de Moisés com homens o levou a ser peregrino em terra estranha. 40 anos depois, Moisés tem um encontro com Deus. E um encontro com Deus transforma a vida de Moisés. Quando ele chegou diante dos homens ali no Egito, lá 40 anos atrás, ele chegou tentando resolver os problemas. Quando ele chega agora diante de Deus, ele nem ousa olhar ao Senhor. Porque a nossa vida tem como referencial Deus e não outra pessoa. E Moisés agora é desafiado por Deus a viver como instrumento para a libertação. Não é mais o desejo do homem, não é mais o mover do homem, não é mais a arrogância da sua própria sabedoria. É Deus quem está dirigindo a sua vida. E sabe o que vai acontecer nos próximos 40 anos? Verso 35. Esse mesmo Moisés tinha rejeitado com estas palavras: quem me nomeou líder, juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que ele tinha aparecido na sarça. E ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Ou seja, os próximos 40 anos da vida de Moisés foi ser instrumento de Deus na libertação do povo. Moisés é o líder que leva agora a castigar, Deus usa Moisés para castigar o Egito com as 10 pragas. Moisés é aquele que está liderando quando o Mar Vermelho se abre. Moisés é aquele que ora e a água brota então primeiro da pedra, numa segunda vez ele não fala, mas ele bate, a água brota da pedra. Moisés é chamado e escolhido por Deus para ser o grande libertador de Israel.
Ele vive agora essa nova realidade. Mas sabe qual é a grande mudança na vida de Moisés? É a mudança em que ele agora teve um encontro com Deus. No 0 aos 40 anos, Moisés aprendeu a ser ninguém. Ou seja, alguém. De 40 a 80, Moisés aprendeu a ser ninguém. E de 80 a 120, Moisés aprendeu que Deus é tudo. Ele aprende agora que Deus é tudo, e somente quando ele vai na dependência de Deus, somente quando ele vai no encontro com Deus, a partir da ordem, da direção de Deus, Deus vai usá-lo para ser libertador de Israel. Quantas vezes nós já queremos fazer as coisas por nossas próprias forças, por nossa própria inteligência, por nossa própria maneira de agir. E quando vamos fazendo as coisas de acordo com a nossa maneira de agir, as coisas não dão certo. A sua expectativa de que Deus vai usar para fazer grandes coisas não dão certo. Mas tem algo que muda a vida de Moisés e que muda a vida de todos nós. É quando nós ouvimos Deus, temos um encontro com o Senhor, e isso marca a nossa vida. Lembra da acusação de 6:11, quando eles diziam que ele falava blasfêmia contra Moisés? É que ele não adorava a Moisés, mas ele aprendeu do Deus de Moisés. Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é aquele que conduz a nossa vida. Deus é aquele que transforma as coisas improváveis em realidade. Deus é aquele que acredita na nossa vida quando nós mesmos não acreditamos. Hoje pela manhã, meditando na experiência de Jonas, em Jonas capítulo 1, quando Jonas decide morrer, Deus envia um grande peixe para resgatá-lo. Quando Jonas decide deixar a si mesmo, Deus não desistiu de Jonas. Moisés, somente quando aprendeu a ser ninguém, é que Deus vai começar a usá-lo. A minha e a sua vida nunca estarão baseados nas nossas forças, no nosso conhecimento, naquilo que eu sou capaz de aprender, de fazer, em quantos títulos, em quantos diplomas eu tenho, em qual é o saldo da minha conta bancária, em qual é a importância do meu nome, o nome da minha família onde eu moro, em qual a credibilidade que eu tenho. Enquanto a nossa vida estiver fundamentada nestas coisas, nós ainda não aprendemos que Deus é tudo. Ele estava ligado a Faraó e achava que poderia resolver as coisas. Somente quando ele foi um homem nas mãos de Deus, é que ele pôde ser o grande libertador de Israel. Deus é tudo. A outra acusação, no capítulo 6, verso 13, eles apresentaram um falso testemunho. Este homem não para de falar contra esse lugar santo, ou seja, contra o templo. E agora, mais uma vez, Estevão vai agir de uma forma diferente. Ele vai dizer, olha, que bom que tivemos templo ao longo da história, mas ter Deus é melhor do que qualquer outra coisa. No verso 44, quando olha para aquela geração, ele diz, no deserto, nossos antepassados tinham o tabernáculo na aliança. Foi feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Sabe, lá no antepassado, eles tinham um tabernáculo.
adoravam a Deus, tinha um sacerdote. Mas o tabernáculo foi algo transitório até que chegassem à terra prometida. No verso 47, ele vai dizer então que o tabernáculo foi substituído pelo grande templo de Salomão. Mas foi Salomão quem construiu o templo. E agora eles estavam reunidos ali, não no templo, no tabernáculo, nem no templo construído por Salomão. Aquele já era um templo construído por Herodes. E eles estavam acusando. Olha, você fez isso, você fez outra coisa, mas ele vai dizer mais uma vez que Deus é tudo. Sabe por quê? No verso 48. Todavia o Altíssimo não habita em casa feita por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão? Diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Sabe, havia tabernáculo, havia templo, mas Deus é tudo. Deus é muito mais que Moisés. Deus é muito mais que o templo. Deus é muito mais que o tabernáculo. Deus é tudo. Como é que está o seu relacionamento com Deus na sua vida? Como é que está o relacionamento com Deus no seu coração? Aonde você está fundamentando o seu viver? Está fundamentando no valor que os homens dão? No nome da sua família? No diploma que você tem? No fato de você ter um empreendimento, algo bem sucedido? Enquanto Moisés viveu tudo isso, ele não foi usado por Deus. Somente quando ele teve um encontro marcante, transformador com Deus, é que fez toda a diferença na sua vida. Como é que está centralizado a sua adoração? Naquilo que você vê, seja tabernáculo, seja templo, ou naquele que vive em você? Porque nos texto de João, capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E é muito interessante que a palavra habitar ali não é um verbo no português, no grego. A palavra seria e tabernaculou, ou e estendeu o seu tabernáculo. E o verbo se fez carne. E estaneu o seu tabernáculo entre nós, a sua presença. E vimos a sua glória. Lembra que na época de Moisés, eles viam a glória na pessoa, ou no tabernáculo, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus é revelada em Cristo, e não no templo. A nossa vida é revelada em Cristo. E nós precisamos viver em Cristo Jesus. E em João capítulo 15, no verso 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. É em Cristo Jesus que encontramos todo o subsídio e a base para o nosso viver. É em Cristo Jesus que a nossa vida faz sentido. Podemos construir muitas coisas. Podemos achar que somos alguém, mas sem Cristo, mais cedo ou mais tarde, nosso confronto de vida irá revelar que não somos ninguém. Podemos olhar para as coisas físicas, mas se não tivermos o nosso encontro de entrega de vida a Cristo, não seremos templo de Deus. Porque Deus nos criou
para sermos templo do seu Espírito, para sermos habitação de Deus, e assim sendo, nós vivemos sabendo que Deus é tudo. Quem é Deus para você? Quem é o seu Deus? O seu Deus é aquele que você constrói? É aquele que você ganha na academia? É aquele que você ganha no seu saldo bancário? É aquele que você ganha nos diplomas e reconhecimentos humanos? É aquele que você tem através do seu nome? Ou é aquele que é tudo em sua vida e que todas estas coisas viram refúgio? Todas estas coisas viram nada. Porque todas as coisas são passageiras e efêmeras, enquanto Deus é eterno e Deus é tudo. Vamos lembrar? De 0 a 40 anos, Moisés aprendeu a ser alguém. Vamos lá, Moisés aprendeu a ser alguém. Depois daquele incidente de 40 até 80 anos, Moisés aprendeu a ser ninguém. Ninguém. Mas aconteceu algo na sua vida. Aos 80 anos, ele tem um encontro com Deus. E agora ele é usado por Deus. E de 80 até 120 anos, quando ele morre, Moisés aprendeu que Deus é tudo. Ele aprendeu que Deus é tudo. E é só isso que faz a grande diferença na nossa vida. E para aqueles que estavam ali, querendo defender o tabernáculo, defender o templo, ele diz, olha, o tabernáculo foi o próprio Deus quem deu a planta. O grande templo foi o maior de todos os sábios, Salomão quem fez. Mas Deus não habita em nenhum destes. Deus habita em nossas vidas. Deus habita na vida daquele que tem um encontro com o Senhor. Sabe o que aconteceu com Estevão? Depois que ele terminou esta palavra? Ele foi morto. Porque as pessoas agora são confrontadas com a verdade do Evangelho. Você tem duas opções. Ou você nega e acusa, ou você se rende. Mas a grande diferença não está naquilo que os homens pensam de você. Quando Deus é tudo na sua vida, a grande diferença está em como você estará com Deus na eternidade. A Bíblia inteira declara que depois que Jesus Cristo subiu aos céus, ele está onde? À destra de Deus. Ele está como? Assentado à destra de Deus. Não é assim? É. Mas vamos ver o verso 56. Quando Estevão está morrendo, apedrejado pelos homens. Olha esse verso. Talvez você nunca tenha percebido isso. Quando ele está, o verso 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantando os olhos para o céu, e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aqui, Jesus não está sentado. Ele está em pé para receber Estevão no céu. Se Jesus é tudo na sua vida, somente se Jesus é tudo na sua vida, um dia Jesus estará em pé,
ali à direita de Deus para recebê-lo, para que junto ao Senhor possamos passar a eternidade com Deus. Os homens imaginavam estar destruindo Estevão através da morte, mas ele, cheio do Espírito, diz: eu estou indo para viver eternamente com Cristo no céu. Porque viver no meio da corte de Faraó não era nada. Somente quando Deus é tudo, podemos viver na eternidade com Cristo.